Nós estamos aqui hoje com o Vitor Monteiro, ele é advogado criminalista e vai conversar um pouco mais com a gente sobre a legalização da maconha e os seus benefícios. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Liette. Tudo bem? Tudo bem. Vitor, quais são os benefícios da liberação e da legalização da maconha? A maconha ela pode ser utilizada como um remédio, né, que nós chamamos carinhosamente de cannabis medicinal. O fato é que toda e qualquer substância utilizada de forma irresponsável e de forma excessiva, ela vai causar algum mal no seu sistema nervoso e organismo também. O fato é que se você utiliza, então, a cannabis medicinal como um remédio de verdade, com um horário para tomar, se você sente uma dor maior, você vai tomar um pouquinho mais, você tem aquela quantidade exata para tomar por dia, você tem, então, uma possibilidade de um benefício muito grande para o seu sistema. Basicamente isso. Se você utiliza de qualquer forma, qualquer remédio que você utiliza de qualquer forma, ele não vai fazer o efeito legal. Mas se você utiliza dele de forma responsável, orientada por um médico, ele pode sim trazer um benefício para você. E em que casos a maconha pode ser utilizada legalmente? Atualmente no Brasil existem diversos tratamentos realizados com a maconha medicinal. Você tem casos de Alzheimer, Parkinson, demência, dor crônica, autista, epilepsia, alguns pacientes oncológicos com processo de quimioterapia. Ela tem assim, uma abrangência muito grande. Depende muito do seu caso a caso, se você vai conseguir responder bem ou não. Por isso que a orientação não é nem buscar um advogado para você utilizar a cannabis medicinal. Primeiro, um médico que sabe a respeito do assunto. E por que ainda há tanto tabu em cima da maconha, Vitor? A maconha ela foi colocada como uma droga muito grande, muito potente, que tem ali um potencial muito grande de destruir sua família, viciar também, tantas outras coisas. Então existe um estigma muito grande em cima da maconha. Então, por exemplo, eu sou usuário de drogas. Que droga que você usa? A maconha é muito recorrente, porque ela é muito fácil o acesso dela na rua. Então, quase sempre vai ser o cara usuário de maconha e outra substância. Aí eles acham que talvez o dano total que ele causa para a sociedade, para a família dele, é culpa da maconha. Mas normalmente não, é culpa da outra substância que ele utiliza. Então você tem aí a possibilidade de utilizar ela, né, de forma responsável e consciente e causar um bem para você, não necessariamente um mal. E esse estigma é muito grande, então as pessoas que utilizam a cannabis medicinal muitas vezes se sentem coagidas a não falar a respeito do assunto do que compartilhar essa experiência incrível que é utilizar a cannabis medicinal. E quais são os benefícios da cannabis medicinal para pessoas que estão em tratamento de câncer, epilepsia? Já saiu estudos, né, que ela é benéfica quando usada como orientação médica para esses pacientes. E aí eu queria saber com você também, doutor Vitor, o que diferencia a pessoa poder usar com orientação médica do tráfico? Perfeito. Como você utiliza ela de forma responsável, orientada por um médico, de forma a colocá-la realmente como um remédio, você tem um benefício muito grande. Então, você utilizando ela de forma consciente, você sabe que ela vai te trazer um bem. Então, normalmente, ela vai reduzir as dores e as náuseas num paciente que está com câncer, em processo de quimioterapia. Na epilepsia, ela vai fazer talvez um resultado muito melhor do que um remédio já vendido na farmácia. Então, você tem essa possibilidade muito grande. Depende muito do seu próprio organismo e do seu próprio médico para acertar a quantidade que você realmente vai precisar de utilizar. Existem casos que tomam 2, 3 gotinhas, existem casos que tomam 15, 30, 60 gotas por dia. Depende muito do caso a caso. Um remédio para epilepsia pode, inclusive, aumentar a recorrência e a frequência de convulsões epiléticas. E a maconha, talvez, ela vai diminuir a ponto de dar 2, 3 a cada 2, 4, 5 dias. Em relação ao tráfico de drogas, claro, você tendo a autorização judicial para realizar o plantio, a extração e o cultivo, você está salvo da sua conduta de ser colocada como um crime.
Porque o tráfico de drogas ele possui 18 verbos no total. Você pode vender, exportar, importar, cultivar, fornecer, ainda que de forma gratuita, expor à venda, transportar, trazer consigo. Então, são diversos verbos. Se você cometer um deles, você pode ser colocado como um traficante. E aí é um fato interessante, a lei ela tem um problema muito grande, que é a quantidade. Você não precisa ter uma quantidade mínima para ser colocado como usuário ou um traficante. Você pode estar com um carro cheio de drogas e ser considerado um usuário, mas você também pode estar colocado com 50, 60 gramas no bolso e ser colocado como um traficante. Tudo vai depender da situação em si. É lógico que ficou um pouco discrepante a situação, mas o delegado responsável do caso ali na hora, ele que vai entender qual que vai ser o rumo que ele vai seguir. Então, existe esse problema muito grave, de que não existe uma quantidade mínima, máxima para você utilizar. Por isso que é muito importante que a pessoa que faz o uso de forma medicinal, principalmente se você sem aquela substância corre risco de vida, fazer o uso amparado no salvo-conduto fornecido pela Justiça. E falando inglês, você tem também, né, um projeto que você vai nas escolas, explica tudo sobre as leis, os benefícios, sobre ampliamente tudo, né? A gente queria que você falasse um pouco mais sobre isso pra gente. O Direito na Escola é uma instituição privada, ela nasceu em Belo Horizonte pelo nosso colega Lucas Andrade, que é advogado hoje. Eu sou o presidente da comissão pela OAB de Uberlândia, em Minas Gerais, e atuo aqui na região aqui mais próximo da gente. Mas o Direito na Escola já está presente em mais de 30, 40 cidades. Existem, salvo engano, 12 cidades que já têm a possibilidade, através da própria lei, de colocar noções de direitos nas escolas públicas e municipais. Existe a lei estadual que coloca a possibilidade do ensino de leis, de noções de direitos dentro das escolas. E o projeto de Direito na Escola ele vai para dentro da sala de aula, normalmente de crianças e adolescentes de 12 anos em diante, levando um conhecimento que talvez é muito distante. Então você vê um advogado, terno e gravata, aí você fala, nossa, essa pessoa é muito distante da minha realidade. Não, nós colocamos uma roupa colorida, entramos dentro de sala de aula, conversamos com as crianças de forma bem transparente. Então, lá nós não utilizamos palavras e expressões em latim igual utilizamos na nosso dia a dia. Nós sentamos ali e conversamos de forma muito ampla, muito aberta e transparente. Por quê? Talvez a educação seja a forma de salvar a vida de alguém. Você levando conhecimento ali que a pessoa não sabia que aquilo era errado, agora ela sabe que é e talvez ela vai deixar de exercer, deixar de praticar aquele fato, aquele crime, e passará a viver uma vida melhor. Então, o Projeto de Direito na Escola ele vem para conscientizar, e um cidadão consciente é um cidadão poderoso. Muito obrigada, Vitor.